Então, agora eu vou falar para vocês sobre o 8Quali, né? Então, para vocês entenderem, o 8Quali é essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Ele é um software web, onde que a gente é baseado na ISO 9000-2015, então nessa norma, contudo a gente tem de clientes que tem outros tipos de normas também, né? A gente tem hoje 11 módulos, então essa aqui minha tela é a tela inicial do sistema, onde ele traz um dashboard, um resumo de todos os módulos que eu tenho habilitado aqui nesse meu ambiente de demonstração, né? Hoje o nosso foco, como o assunto é não conformidades, plano de ações, vai ser no módulo de ocorrências, tá? Então a gente chama aqui ele de ocorrências porque ele não necessariamente tu precisa trabalhar com uma não conformidade, né? Então, sempre tu pode trabalhar com gestão de mudança, como o Carlos explicou, pode trabalhar com planos de ações, oportunidade de melhorias, né? Não necessariamente tu precisa abrir uma não conformidade nesse módulo. Então, por esse motivo, a gente chama ele de ocorrências, tá? Então, só para vocês entenderem os outros módulos que a gente tem um módulo para fazer auditoria interna, então vocês conseguem cadastrar o checklist, exemplo, eu quero fazer uma auditoria da ISO 9000-2015, eu quero fazer uma auditoria de 5S, ou da norma de meio ambiente, vocês cadastram o checklist e conseguem executar ele pela plataforma. Aí ele gera relatório, gera indicador, e as não conformidades encontradas, né, os requisitos que não foram atendidos daquele checklist que vocês estão auditando, ele abre nesse módulo de ocorrência. Da mesma forma, o módulo de fornecedores, ele é um módulo para vocês fazer avaliações de fornecedores que compram com vocês, né, para vocês selecionarem ele. Depois que vocês estão comprando desse fornecedor, vocês podem fazer inspeções do produto. No módulo de indicador, ele é um módulo para vocês fazer todos os indicadores da empresa, tá? Então, indicadores da qualidade, indicadores estratégicos, indicadores financeiros, vocês conseguem colocar uma meta, lançar um resultado, e quando o indicador também não bateu a meta, né, vocês também, ele integra com esse módulo de ocorrência, então vocês conseguem fazer um plano de ação, uma ação corretiva para aquele indicador que não bateu a meta, né, que teve um desvio, né, do resultado. O modo de reunião, que ele é um modo onde vocês conseguem fazer a gestão das reuniões, das atas, convidar os colaboradores para participar da reunião, ele gera automaticamente a ata, e o mais interessante é que dentro da execução da reunião, ele tem um ciclo W2H, aquela ferramenta que o Carlos explicou. Essa ferramenta a gente tem dentro do modo de ocorrência também, e também tem aqui dentro. Então, quando vocês estão fazendo uma reunião, né, então vocês vão definir, da pauta X que vocês estão falando ali, da troca do cano, qual ação que vai ser feita e quem vai fazer, né? Então, vocês conseguem definir isso na reunião. O módulo de documentos, ele é um módulo para você colocar todos os documentos internos, procedimentos, instruções de trabalho que a empresa tem, né, desenvolvida. Então, vocês conseguem fazer a aprovação do documento, fazer toda a parte de controle, distribuição desses documentos para os colaboradores poderem se acessarem, poderem serem treinados, né? No módulo de competência, ele é um módulo para vocês fazerem a gestão das competências dos colaboradores, né? Então, vocês vão poder cadastrar ele na plataforma, dizer quais são as competências que eles têm que ter baseado naquele cargo, né, que eles têm, planejar treinamentos futuros que aquele colaborador tenha que ter, ou os treinamentos obrigatórios que ele tem que ter, colocar as evidências, né, que eles foram treinados, e também tem a parte de avaliação dos colaboradores. O de risco, então, ele é um módulo também onde vocês vão poder cadastrar todos os riscos e as oportunidades que estão relacionadas a um contexto da organização de vocês, né? E fazer o plano de contingência para aquele risco, classificar ele, fazer o plano de controle, né? O que a empresa vai fazer para mitigar aquele risco, revisar ele, aprovar o risco, delegar a pauta de direção, né? Aprovar aqueles riscos. Então, ele também é um módulo muito interessante. Então, eu vou focar agora no módulo de ocorrência. Quando eu logo, ele me traz um gráfico com 3 cores, né? Uma cor em vermelha, em azul e verde, né? O verde é tudo que está em andamento para o meu utilizador que eu estou logado, né? Então, estou logado com o utilizador Kleber.demonstração, então está trazendo as pendências em andamento desse meu colaborador. E está me trazendo aqui que tem 7 críticas e 3 itens, desculpa, em elaboração. Então, eu consigo ter uma forma geral, ver todas as minhas atividades pendentes relacionadas ao meu SGQ, do modo de ocorrência. Eu consigo ver de toda a empresa também, né? Então, exemplo, eu sou o gestor da qualidade, eu quero ver as pendências de todos os meus colaboradores. Então, sempre vai ter na nossa tela, uma tela chamada ocorrências gerais, que eu vou conseguir ter essa visão. Se eu clicar nesse gráfico, né, ele me traz uma tela de forma expansiva, né? Ele vai me trazer quais são os dados, o que significa aqueles dados, né? Então, ele está me dizendo que tem 7 críticas, o que são essas 7 críticas? Então, no meu caso aqui, são ocorrências atrasadas, né? Então, cada atividade do sistema, do modo de ocorrência, ele sempre vai ter uma etapa, né? Ou seja, um status,
vai ter também um responsável, né? Então, quem que é o responsável por fazer aquela atividade? A atividade pode ser, exemplo, fazer análise de causa-raiz, né? Aquilo que o Carlos mencionou, aquele requisito. Então, é uma ação corretiva, eu tenho que fazer uma causa-raiz. Então, sempre vai ter uma pessoa que é o dono daquela atividade, e essa pessoa sempre vai ter um prazo, né? Então, quando esse prazo está estourado, ele vai trazer aqui como atrasado. Se eu quiser saber quais são, né, é só clicar nesse item, né, que o sistema já me traz as ocorrências atrasadas, né, ele vai me trazer a lista, né, então aqui, ó, traz toda a minha lista com o código dela, a descrição dela, quem que é o dono da atividade, né, que sou tudo eu, e como eu expliquei, eu sempre vou poder ver as minhas pendências, né, as minhas atividades e as pendências de todos os colaboradores. Se eu clicar nesse botão ocorrências gerais, ele vai aumentar esse número, né? Então, nesse painel, ele tem outras informações, como aqui, ó, eu tenho uma ocorrência aguardando análise de causa raiz, eu tenho 3 ocorrências em elaboração para o meu utilizador logado. Eu consigo ver um outro item muito interessante, né? Então, a gente tem, além de registrar as ocorrências, né, a gente tem que fazer análise, né? Análise dos indicadores para tentar entender onde que está gerando mais problema, exemplo, né? Então, a gente também tem indicadores automáticos que o sistema gera, né? Então, eu posso filtrar por períodos, né, de datas, por setores, por origem, né? Então, exemplo, eu quero saber qual é a origem das minhas não conformidades, né? Eu posso clicar no item origem, ele vai me trazer. Então, exemplo, ó, problema de processo, depois auditoria interna, eu posso filtrar por processo também, então eu quero saber qual que é o processo agora que está mais gerando. Ah, meu processo lá que eu cadastrei de produção, contas a pagar, posso filtrar por unidade também, qual a unidade da minha empresa, né, que está mais gerando não conformidade. Então eu posso ter esses indicadores em tempo reais, que eu posso analisar aí o meu passado e o meu presente, né, o que está acontecendo junto das minhas ocorrências, junto com esses filtros aqui, né, tem todos esses filtros que eu posso estar gerando, e tudo isso eu consigo gerar uma imagem, né, para mandar para minha alta direção, ou para botar no relatório, para imprimir, para mostrar para os colaboradores, né. Então, agora eu vou para a tela de registro de ocorrência, que é essa tela aqui de registro de ocorrência, né. Então, quando ocorreu um problema na empresa de vocês, ou foi identificada uma oportunidade de melhoria, vocês conseguem abrir no nosso sistema, né. Tenho aqui uma tela chamada adicionar novo, né, eu clico esse botão, eu vou dizer qual que é o tipo da minha ocorrência, que é aquilo que eu falei para vocês, vocês vão cadastrar os tipos, né, então aqui eu tenho um tipo chamado oportunidade de melhoria, não conformidade, então, exemplo, é uma não conformidade, e essa não conformidade, vocês sempre vão ter que dizer o que vai ser feito com ela, né, então, exemplo, ela é uma ação corretiva, aquilo que o Carlos explicou para nós anteriormente, então, quando eu marco uma ação corretiva, além de eu descrever, né, qual que é o problema aqui, então, exemplo, eu vou dizer qual que é a origem dela, né, então, exemplo, ela foi originada, exemplo, de uma reclamação do cliente, né, que é aquele exemplo que o Carlos explicou, então pode ser oriunda de uma reclamação de cliente, eu posso associar palavras-chave, né, então, exemplo, o cliente reclamou que é problema de falta de embalagem aberta, de sujeira do produto que ele comprou. Então, vocês podem cadastrar várias palavras-chave, né, para depois visualizar naquele gráfico que eu mostrei para vocês, indicadores, né, para poder verificar quantos problemas que a empresa está tendo relacionada à embalagem aberta, né, fazer uma análise do Pareto, né, para tentar identificar quais são as principais causas, né, situações. E quando eu marco como uma ação corretiva, eu vou dizer aquilo que eu expliquei. Sempre vai ter uma pessoa responsável pelas atividades. Então, exemplo, eu vou ter uma atividade para achar a causa raiz, né? Então, eu vou colocar aqui que o Kleber é responsável pela causa raiz. E qual que é o prazo que ele vai ter, né? Então, eu posso selecionar o prazo, então, exemplo, até 30/6. Depois que o Kleber fez a causa raiz, alguém, né, baseado naquela causa raiz identificada, pode ser o Kleber também, ou pode ser outra pessoa, que vai fazer as ações, né? Vai fazer o plano de ação para resolver aquela causa, né? Então, eu vou colocar o Kleber também como responsável por criar os planos de ações. Também vou poder botar um prazo aqui, né, para ele criar as ações. Que aqui, quando for criar ação, a gente também utiliza, né, aquela ferramenta que o Carlos explicou, que é o 5W2H, né? Então, a gente tem o 5W2H aqui dentro do sistema que vocês vão dizer, o plano de ação que eu desse problema vai ser o João vai fazer, exemplo, o Pedro vai fazer outra ação, né? Vocês vão delegando para os colaboradores de vocês, os responsáveis por fazer aquelas ações, e eles sempre vão ter um prazo, né? Depois vocês vão dizer quem que é responsável por avaliar a eficácia, né? Então,
que é o final ali no meu ciclo, né? Primeiro eu faço as ações, né? Acho a causa, depois eu faço as ações, depois eu verifico se baseado naquelas ações, o meu problema, no caso, minha não conformidade que eu estou registrando aqui, ela resolveu ou não, né? Eu faço análise da eficácia. Então, a gente vai ter a última etapa, que é a análise da eficácia. E, obviamente, no meu cadastro, eu vou poder cadastrar outras informações, como qual que é o custo da não conformidade, quem está emitindo, tem dados cadastrais como processo, risco, produto, fornecedor. Tem um campo bem interessante aqui, que é a ação imediata, né? Então, um exemplo, ocorreu ali o problema do cano, né? O que foi feito, né? De imediato, ou seja, para resolver o problema, mas não resolver o problema, desculpa, para resolver de forma paliativa o problema, né? Uma ação imediata para acabar ali com o cano furado. Ah, foi colado o cano, então você consegue colocar uma ação imediata aqui, não necessariamente essa ação imediata está resolvendo a causa raiz, né? Então você pode registrar as ações imediatas que foram feitas quando aconteceu um problema na empresa, pode dizer quem que fez, né, e o que foi feito, para também ter esse controle. E também anexar as evidências, né? Então, toda não conformidade, vocês têm evidência dessa não conformidade, então você pode colocar as imagens, né? Foto, exemplo, o cliente reclamou e mandou algum documento que comprove a reclamação dele, você pode anexar aqui no sistema também para ter toda evidência dessa informação. Para abrir não conformidade também, a gente também tem um aplicativo, tá? A gente lançou esse aplicativo aí começo desse ano, em janeiro, para Android. Então, esse aplicativo, qual que é a vantagem dele, né? Ele consegue abrir as não conformidades sem internet, né? Então, de uma forma mais prática, ele vai ter um formulário. Então, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, para descrever qual que é a ocorrência, para a pessoa se identificar, selecionar ou bater foto, né, da evidência, e cadastrar a disposição inicial ou ação imediata, né? Então, a vantagem dele, vocês podem estar utilizando, que ele trabalha sem internet, né? Então, se tiver aí um ponto da tua empresa que a internet não é muito boa, vocês podem estar fazendo o download, né, do aplicativo no smartphone, no tablet, e registrando, e depois, quando tiver internet, mandando para a plataforma, né? Então, depois que eu registro aqui, ele vem, integra para a plataforma essa informação. Eu vou clicar aqui e abrir uma não conformidade que eu já tenho aqui aberto. Só um minutinho, então. Deixa eu só filtrar aqui. Então, eu vou abrir aqui uma não conformidade que eu tenho aqui aberta, que é essa aqui de máquina com calibração vencida, né? Então, eu cadastrei ela anteriormente e ela está aqui na etapa de avaliação da eficácia. E outro item bem interessante, muito importante, que o sistema, toda atividade que ele gera, como eu falei, ele tem um responsável, um prazo e tem notificação por e-mail. Então, eu clicando em visualizar histórico aqui, eu consigo ver toda a interação que eu tive, né, do sistema, ele mandou e-mail para o responsável. Então, exemplo, hoje, às 8h52, eu concluí uma ação, né, então ele salva no sistema, né, toda a transação de e-mail que ele teve com os colaboradores da empresa de vocês, né, eu posso clicar em visualizar aqui e ver um exemplo do e-mail da ação que o sistema mandou. Então, o sistema, ele ajuda a engajar os colaboradores de vocês, a notificar eles, né, de tudo que vocês estão fazendo e o que eles têm que fazer, né. Então, exemplo, se eu abrir uma ação lá para o Kleber, ele vai receber um e-mail, e quando o Kleber concluir, ele também, a pessoa que abriu, né, ele também vai receber o e-mail da informação de concluída. Tanto se eu abrir aqui minha caixa de e-mail que eu tenho de teste, né, eu tenho vários e-mails do sistema, ó, nova ação cadastrada, um exemplo, ele vai dizer quem cadastrou a ação, né, que no caso foi o Kleber, e eu coloquei para mim mesmo fazer, né, então ele vai trazer aqui os 5WSH, que aqui no meu caso é comprar novas máquinas, e sempre vai vir com um botão para o teu colaborador clicar no botão e já abrir a ação, né, para ele poder ler dentro do sistema, e de repente, no caso, se ele já fez ela, né, ele colocar a evidência dessa ação. Então, o sistema ele trabalha com essa interação por e-mail e também ele manda e-mail de itens pendentes, né? Então, exemplo, eu tenho aqui um e-mail de ocorrências atrasadas, né? Que está no meu nome, eu sou responsável, ele vai sempre notificar, fazer esse trabalho de cobrança dos colaboradores, né? Então, aqui eu tenho vários exemplos de ocorrências que estão atrasadas, tá em vermelho, que eu estou recebendo do sistema todo dia de manhã, me informando que essa atividade está atrasada. Então, o sistema ele ajuda aí o gestor da qualidade a fazer esse trabalho de cobrança dos colaboradores do que está pendente, né? Na verdade, o gestor da qualidade ele vai delegar essa atividade para o sistema fazer. Então, voltando no meu exemplo, aqui eu tenho essa minha ocorrência de máquina com calibração vencida, eu vou clicar em abrir ela,
quando eu clico em abrir ela, ele me trouxe atividade, várias abas aqui, né? Ele vai trazer, na última etapa, a aba que ele trouxe aqui é a aba do status dessa minha atividade, que se chama avaliação da eficácia, né? Que é a última etapa do meu workflow que eu tenho que fazer agora, né? Mas eu vou voltar para as etapas anteriores para vocês verem todo o processo. Então, a primeira etapa é aquilo que eu mostrei para vocês, que vocês vão cadastrar a ocorrência, né? Que pode ser, nesse meu caso, é uma ação corretiva, né? Mas poderia ser também, exemplo, um plano de ação. Então, exemplo, em vez de ser um problema, vocês podem cadastrar as oportunidades de melhorias na empresa de vocês, as solicitações de mudança, e não ter aquela etapa de ação corretiva, né? De encontrar uma causa, pode ir direto para o plano de ação. Então, nesse meu caso aqui é uma ação corretiva, eu consigo visualizar tudo que foi cadastrado, eu posso clicar no botão relatório, né? E visualizar o relatório dessa minha ocorrência, né? Então, ele vai trazer tudo que eu cadastrei. Então, ó, eu cadastrei uma ocorrência chamada com problema de máquina com calibração vencida, eu anexei uma imagem, né, dessa minha máquina, eu usei o diagrama de Chikawa, ele me trouxe impresso o diagrama de Chikawa, onde que eu cadastrei lá no M, como que o Carlos explicou, né, a gente trabalha com 6 M's aqui, eu no M máquina, eu cadastrei aqui falta de manutenção e o outro equipamento obsoleto, cadastrei dois itens lá no campo máquina. Eu usei também a ferramenta 5 porquê, então ele me trouxe aqui impresso, né, então eu cadastrei vários porquês até chegar no 5, né, onde que é a causa provável, que aqui é porque não existe nenhum filtro de bomba. Eu cadastrei Brainstorm também, onde teve o participante, o Kleber e o José, e aqui teve as ideias desses colaboradores. E aqui o meu plano de ação que eu fiz, né, ele trouxe no relatório, que no meu plano de ação que eu fiz foi comprar novas máquinas, que teve que fazer o Kleber, qual que é o prazo que ele teve que fazer. Aí ele trouxe informações de onde tem que ser feito, por quê, o como, quanto vai custar. Aqui, no caso, eu não cadastrei essa informação. Eu coloquei no campo evidência, eu escrevi aqui, comprado conforme anexo. Aí eu coloquei aqui a imagem da máquina nova, né, que eu comprei nesse meu exemplo. E aqui na etapa de avaliação de eficácia, no caso, não está preenchido ainda, porque eu não fiz, né? Então, esse aqui é um relatório, toda ocorrência vai gerar um relatório, né? E eu consigo visualizar esses dados nas minhas abas, né? O que eu vou preenchendo aqui. Então, depois que eu cadastro a ocorrência, eu vou para a etapa de causa raiz. Na etapa de causa raiz, aquelas 3 ferramentas que o Carlos citou, que a gente pode utilizar em conjunto, ou algumas delas, ou de repente pode até utilizar uma outra ferramenta, né? Para encontrar a causa raiz. No meu caso aqui, a causa raiz é esse aqui, porque não existe nenhum filtro de bomba. Mas eu, para fim de exemplo, eu cadastrei aqui no diagrama de Chikawa, no M máquina, como eu mostrei no relatório para vocês, essa aí tem aqui falta de manutenção, equipamentos obsoletos, eu marquei ele como uma causa provável, então eu poderia cadastrar em cada um dos M's, né, dependendo do problema, preencher eles. Cada M que eu cadastro, eu posso ir marcando qual que é a causa provável, né. No 5 porquê, da mesma forma, como é um exemplo, eu preenchi todos eles, tá? Então aqui no 5 porquê eu também comecei aqui, ó, no primeiro porquê, fui para o segundo, fui para o terceiro, fui para o quarto porquê, e no quinto porquê a gente encontrou aqui uma conclusão que não existe nenhum filtro de bomba, e eu marquei esse porquê como a causa provável para resolver esse problema, né? Para resolver essa ocorrência. No Brainstorm, da mesma forma, né? O Kleber e o José participaram, e cada um registrou a seguinte ideia. Então, eu posso usar essas 3 ferramentas em conjunto, ou uma delas, ou de repente nenhuma delas, né? Aqui no sistema. Depois que encontra a causa raiz e eu clico em concluir, ele vai para a atividade por criação do plano de ação, né? Então a pessoa que eu coloquei como o Kleber aqui, o responsável por criar o plano de ação, ele vai ter uma tela onde ele vai poder cadastrar os 5 W2H. Aqui no meu caso eu cadastrei um que chama compra novas máquinas, ele está com status concluído, eu já concluí. Eu posso clicar em editar, onde que eu vou ver todos os 5 W2H que eu cadastrei, né? Então, ó, nome do plano, comprar novas máquinas, que o Kleber teve que fazer, quando, até quando, onde que ele vai ser feito, por que ele precisa ser feito, como que ele vai fazer, quanto vai custar, se tiver essa informação, se não tiver, não precisa preencher. E aqui a evidência é quando eu concluo essa ação, né? Quando o colaborador vai concluir a ação, né? Ele vai entrar no sistema e, ele fez a atividade de comprar nova máquina, no meu caso que eu descrevi a evidência, né? Que está no anexo, e coloquei a imagem em anexo. Então, cada ocorrência, quando for do tipo ação corretiva ou plano de ação, ele tem que ter no mínimo uma ação, né? No meu caso aqui, ele só tem uma ação, mas poderia ter mais de uma, né? E poderia ter para várias pessoas diferentes. Depois que eu cadastro a ação, no meu caso aqui o Kleber, ele vai para essa etapa de implementação, né? Então, eu cadastrei, o Kleber, ele cadastrou para mim mesmo, né? Fazer essa ação. Eu poderia cadastrar várias aqui.
e ele, depois que eu cadastrei todas as ações, clicar no botão concluir, ele vai para a etapa de implementação, ou seja, a execução do projeto, né? Então, as pessoas, conforme o prazo que eu defini aqui, que no meu caso aqui estava tudo no prazo de hoje, né? Ele vai concluir essa ação, colocar em evidência, né? Se ele não concluir essa ação conforme a data até definida, aí o sistema vai fazer aquele trabalho que eu formei para vocês, de começar a cobrar o colaborador com a ação pendente, né? Diariamente, para ele ir informando, né, que ele tem uma ação pendente. Inclusive, vocês conseguem configurar, se ele tiver uma ação pendente, para ele notificar, exemplo, a atividade está pendente, eu quero notificar o colaborador que é o superior dele, né, digamos assim, a pessoa que faz a coordenação desse colaborador aqui. Então, eu posso configurar no sistema e quando essa ação desse colaborador estiver pendente, o superior dele também pode receber uma cópia, né, para, de repente, verificar se ele está com alguma dúvida, se tem alguma questão que ele não entendeu, se está com alguma dificuldade, para executar aquela atividade, né? Então, o sistema também tem essa funcionalidade, esse recurso que pode ajudar muito vocês aí para fazer essa gestão do SGQ. Aí, na última etapa da avaliação de eficácia, ou seja, depois que eu concluí todas essas ações, ele habilita essa etapa, né, para o responsável verificar se todas essas ações que a gente fez para resolver essa ocorrência, que no meu caso aqui da máquina com calibrações vencidas, foi eficaz ou não. Ou seja, se foi eficaz, eu tenho que informar, né, baseado no que eu estou dizendo que foi eficaz, né, qual que é a análise que eu fiz, justificativa. Ah, vamos dizer assim que não foi eficaz. Então, da mesma forma, baseado no que eu estou vendo que não foi eficaz. Né? Então, exemplo, a gente comprou ali a máquina nova e a máquina, exemplo, ela está parando, ela está gerando problema ainda, não resolveu o meu problema. Então, quando eu faço vários planos de ações e não resolve, digamos assim, uma não conformidade, eu tenho aqui a opção do sistema de reiniciar o tratamento, ou seja, a gente trabalha aqui com o ciclo PDCA, então eu vou refazer, vou reiniciar, eu tenho o sistema dá opção, né? Aí vocês vão decidir se vão optar por ela ou não. Então, se vocês optar, vocês vão refazer novamente a causa raiz dessa minha ocorrência, né, da máquina vencida. Se vocês optarem por não refazer por algum motivo, ou seja, o problema não resolveu, tem a opção também de finalizar, né, que não é muito indicado, mas o sistema não vai travar vocês se for o caso. E a terceira opção que tem aqui, exemplo, às vezes também acontece, né, a gente fez vários planos de ações para melhorar nosso processo, para resolver algumas não conformidades, e a gente ainda não consegue fazer essa análise, a gente não sabe se foi eficaz ou não esses planos de ações. Então, vocês podem dar um prazo. Então, exemplo, a gente está recebendo muita reclamação de cliente por um problema X, então eu posso dar um prazo. Então, exemplo, até 30/10/2021, eu vou verificar, através de dados de outras ocorrências, né, se a gente vai ter ocorrências recorrentes sobre esse problema dessa reclamação desse meu cliente X, né? Então, eu posso colocar um prazo para mim fazer essa análise e vou dizer como que eu vou fazer também, né? Então, exemplo, vou verificar se teve dados de outras ocorrências, ou seja, vai se gerar ocorrências novas depois que eu fiz esse plano de ação de melhoria desse meu processo. Eu posso escolher outras opções também, como, eu vou observar o processo. Então, exemplo, o processo ali de atendimento ao cliente e verificar se vai melhorar agora, ou fazer uma inspeção, ou fazer uma análise dos meus documentos, das minhas instruções de trabalho, meus procedimentos, ou fazer uma auditoria, né? Então, ele dá várias opções para vocês ver o como também. E o que é legal é que quando chegar nesse prazo, né, 31/10/2021, o sistema ele vai notificar a pessoa que fez esse preenchimento, né, o responsável por essa etapa, para ele verificar se agora ele consegue chegar numa conclusão, se aqueles planos de ações que a gente fez, digamos assim, resolveu o objetivo que é dessa ocorrência que a gente abriu, né? Que pode ser desde uma solicitação de mudança, um problema potencial, uma oportunidade de melhoria, a uma não conformidade, né? Aí você, se dizer que sim, ele vai eficaz. Então, como o sistema ele também trabalha ali com os requisitos, ele é baseado na ISO, né? Então, tudo que vocês estão fazendo vai aparecer nessa tela do tem andamento. Você vê que nessa minha tela aqui eu filtrei por ocorrências que está na etapa de avaliação da eficácia, né? Então, ele me trouxe 6 itens e ele traz aqui já de forma intuitiva tudo em vermelhinho que está crítico, né? Ou seja, está pendente. O que está verde, essa que eu estava mostrando para vocês, ele traz em verdinho que está em andamento, né? Que está dentro do prazo. Mas tudo que for concluído, vocês vão ter por finalidade de histórico também. Então, vocês vão poder clicar em consultar
e vai ter todas essas informações, tudo que vocês já concluíram de não conformidade, de plano de ações de melhoria, para a finalidade de histórico da empresa, né? Para registrar, se um dia um auditor pedir essa informação, vocês vão ter tudo aqui salvo no sistema, tá? Para vocês poder consultar à vontade. Então, exemplo, eu clicar aqui numa tela, eu posso gerar o relatório dela, ou posso abrir essa tela, que vai mostrar a mesma tela que eu mostrei para vocês anteriormente, só ela vai estar concluída, né? Com os dados de forma concluída, desabilitado para preenchimento, né? Então, vocês vão ter todos esses dados para a finalidade de histórico também, dentro do sistema. Por fim, eu vou mostrar aqui para vocês, tem um item chamado ações. Ele é um atalho, então, onde que ele vai mostrar todas as ações, 5W2H, né, a ferramenta a metodologia que a gente usa aqui no 8Quali para fazer ações, ele vai mostrar todas os 5W2H que eu tenho aqui aberto para o meu utilizador que eu estou logado, né? Então, eu estou logado com o Kleber.demonstração, ele está dizendo aqui para mim o sistema que eu tenho duas ações para fazer. Uma delas é contratar um software, outra é contratar uma empresa de consultoria. Aí eu posso concluir essa ação por aqui. Então, ele é um atalho. Então, essa aqui, ele vai trazer o código da minha ocorrência. Então, ele está vinculado com a minha ocorrência 366, as duas, né? Com a mesma ocorrência, ela está atrasada. Então, os colaboradores de vocês, eles podem acessar e concluir as ações, né? Por essa tela, que o sistema ele vai trazer todas as ações que eles têm em andamento, né? Então, se vocês também quiserem saber, eu quero saber todas as ações que eu tenho em andamento na minha empresa, para me mostrar para o meu diretor no final do mês, para me mostrar para o meu auditor, para me mostrar para o meu cliente, né? Para vocês também ter essa informação de gestão, né? Para saber quantos tem em andamento, você também pode clicar em botão em ocorrências gerais. Ó, no meu caso, ele vai me trazer 3 ações. Então, eu tenho 2 para o Kleber e 1 para o colaborador do nosso sistema de teste aqui, a Fernanda Rocha. E essa aqui foi até gerada pelo atendimento, foi relacionada a uma reclamação de um cliente. Aí o colaborador, exemplo, o Kleber, pode clicar no botão executar, vai abrir aquela tela que eu mostrei para vocês anteriormente, ele vai poder ler os dados e concluir por aqui, né? Então, exemplo, o Kleber contratou a empresa de software, então ele vai poder colocar evidência, né, que ele fez essa ação aqui, vai poder anexar um arquivo, né, que prove também essa evidência. Então, exemplo, aqui é contratar uma empresa de software, então poderia colocar o contrato fechado com esse fornecedor. Então, ele pode ir concluindo por aqui. Então, exemplo, se o Kleber tiver, no meu caso, já tem 2 ações, mas se tivesse, exemplo, 20 ações de não conformidades distintas, em vez de ele abrir cada não conformidade, ele pode vir para essa tela, que é um atalho, e ver as 20 ações que ele tem, que foi gerado por aquelas não conformidades. Então, como vocês podem ver, o software ele é bem intuitivo, né? Ele vai ajudar vocês a sair, exemplo de um processo talvez manual que vocês estão fazendo, usando controle de Excel, dando mais segurança para o processo de vocês, né? Que a gente sabe que às vezes a gente está usando ferramentas como Excel, não tem talvez algumas questões de rastreabilidade. Quando muitas pessoas começam a mexer, pode ficar meio difícil gerenciar, né? Ter um controle de quem mexeu, se algum dado subiu dali, né? Então, o sistema, ele traz toda essa parte de auditoria para vocês, tá? A gente, além de ser baseado na ISO 9000-2015, a gente também é baseado na ISO 27001, né? Que é da ISO focado em sistema da informação, né? De software. Então, toda a parte de controle de alterações, o sistema, ele salva aqui na plataforma. Então, se alguém um dia excluiu uma não conformidade de vocês, se ele tinha essa permissão, e se um dia vocês quiserem saber, vocês vão conseguir, através do controle de alteração, quem que fez essa operação, ou se alguém alterou uma informação também, vai ter tudo aqui de forma rastreável para vocês, administradores, poderem fazer esse controle, né? Da mesma forma, nosso sistema ele trabalha com perfil de acesso. Então, como você pode ver, está tudo habilitado aqui para mim, né, que eu estou no ambiente de demonstração, mas, obviamente, numa empresa, vai ter aqueles colaboradores que vão ser o administrador, né, que é o gestor da qualidade, o coordenador da qualidade, é o colaborador do departamento de TI, que vai ter, talvez, permissão total, e vai ter aqueles colaboradores que vão entrar só para fazer ação, né? Então, vocês vão poder dizer o que cada um vai poder fazer, para um colaborador também que não tem determinado permissão, né, ou que não está relacionado à função dele, fazer determinada tarefa no sistema, ou olhar algo que ele não é para olhar. Então, vocês conseguem tudo fazer esse controle através do perfil de acesso. Vocês vão conseguir
E também um item bem importante que a gente tem aqui na parte de administração, que é o campo customizado. Então, no nosso sistema, as telas de cadastro, que eu mostrei para vocês anteriormente, vocês conseguem personalizar, tá? Colocando dados que está relacionado a algum requisito que vocês possam ter com o cliente, como o Carlos explicou, com uma norma, com algum requisito ou alguma informação que a empresa, né, decidiu realmente, eu quero, toda vez que eu abrir uma ocorrência, eu quero registrar, exemplo, qual que é o nome do projeto da minha empresa que está vinculado àquela ocorrência. Então, eu posso criar campos customizados e personalizar os meus cadastros de uma forma muito simples, sem envolver programação, né, de sistema, vocês mesmos vão poder criar campos adicionais e personalizar os formulários, né? Então, exemplo, no meu formulário de ocorrência, se eu quiser criar um campo, exemplo, número de nota fiscal, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu posso criar esse campo e toda vez que eu abrir uma ocorrência, eu vou dizer se a pessoa que está abrindo, se ela vai ter que preencher esse campo, nota fiscal ou não, se esse campo está ativo, eu vou dizer qual que é o tipo do campo, né? Então, exemplo, um campo numérico, então ela vai ter que digitar um número da nota fiscal. Então, o sistema ele vai te dar possibilidade de personalizar todo o formulário, inclusive conforme a etapa. Então, tu pode personalizar a etapa de cadastro, a etapa de causa raiz, a etapa de plano de ação, a etapa de ação também. Então, aquele ciclo WSH que a gente traz um padrão, né, para vocês, mas se tiver alguma personalização que vocês queiram fazer, ele é igual ao Excel, né? Se vocês têm lá um formulário no Excel do plano de ação para preencher sozinho, para preencher de forma manual, desculpa. E se vocês verem, agora a gente precisa ter uma coluna a mais, vocês vão lá e criam a coluna no Excel ou uma linha a mais. Então, aqui no sistema, em vez de criar uma coluna ou uma linha, porque ele é um software, né, vocês conseguem criar um campo e colocar, posicionar na tela que vocês desejam. Aí, dessa forma, vocês vão ter mais gestão, mais rastreabilidade, porque esses campos também saem nos relatórios, né? Então, essa é uma funcionalidade muito interessante que praticamente todos os clientes acabam utilizando. Eu acredito que eu passei para os pontos mais importantes aqui do modo de ocorrência. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Espero que eu tenha agregado algo para vocês também. Então, muito obrigado.